Olá, então bom dia a todos e todas. Então, nesse momento, né, pandêmico que vivemos, assim, pensei em tentar trocar alguma experiência, né, e fazer esses tópicos comentados, né, sobre a cartografia nesse momento. Digo isso porque não é uma aula, né, não pretendo dar uma aula aqui, porque eu acho que esse é o momento de nós também pensarmos porque forças vêm regendo, né, essa questão de uma aula à distância, né, e eu acho que é muito importante a gente também se defender nesse momento. Eu acho que mais relevante, mais importante é defender a educação presencial e universal e gratuita. Mas isso não impossibilita que a gente possa comentar alguns tópicos acerca de assuntos relevantes a todos, assim. E aí eu fiquei muito motivado e também muito por conta minha, assim, de pesquisar alguma coisa para tentar trocar sobre a cartografia, que é algo que me que me desperta muito interesse, assim, e eu acho que eu fico um pouco confortável de compartilhar e também de escutar, né, o que vocês acham, por onde é o melhor caminho, né, e eu também quero essa troca, eu também quero esse retorno por parte de vocês. E antes de mais nada, também dizer que nós contamos com a presença de Tatiana no ambiente. E ela vai, em determinados momentos, Olá. vai em determinados momentos inferir no que ela achar necessário, no que achar que eu estou me perdendo. Não vou não. Antes de qualquer coisa, né, a pergunta que se coloca, né, o que é a cartografia? E aí, para as filosofias da diferença, né, cartografar é traçar territórios existenciais. E a partir dessa premissa, né, pensamos que então essa cartografia não é uma cartografia de um espaço ou de um local, e sim de territórios existenciais. Ela fala de modos de vida. E ela não pretende fazer uma delimitação objetiva, e sim pensar as possibilidades de produção de subjetividade que possa vir do mapeamento desses territórios existenciais. Pensando nisso, né, ela é uma geofilosofia, né? A cartografia ela é pensada a um modo de uma geofilosofia, né? Onde ela é movida por essa geografia, né? Por essas coordenadas geográficas dentro de um território, né? E pensar sobre um pensamento, né? Como a própria filosofia. Então é uma geofilosofia que nos ajuda nas nossas pesquisas, que ajuda no nosso modo de pensar e no modo de enfrentar, né, essas especialidades e essas subjetividades latentes que surgem. E o interessante é que ela é uma cartografia, ela é um ponto de vista, ela é sempre para cada um, mas nunca para eu. Ela nunca bota um sujeito centrado a pensar a cartografia. Ela está a serviço de pensar o território e as suas forças. E é preciso para isso um ponto de vista. E é preciso inventar, então, modos de dizer sobre esse território, modos de enfrentar. Eu vou ler um trecho do Deleuze e Guattari, no Mil Platôs, no final. Eles vão falar que o território cria o agenciamento. O território excede ao mesmo tempo o organismo e o meio, e a relação entre ambos. Está na página 232 do 5º volume da edição brasileira. Então, pensando nisso, esse ponto de vista que a cartografia se coloca, que seja ele marcado, então, como não existe mais o eu para esse pensamento, mas marcar ele por devires, por pontos de vista através de forças, esses devires, essas forças que nos colocam em estados que corremos por fora do senso comum. Então sempre evitar o senso comum. O devir é sempre minoritário. O devir nunca é homem, branco, hétero, cisgênero, americano, europeu, e podemos aí se estender em mais outras tantas durezas que dizem das maiorias. E sim, o devir ele diz de uma minoria, ele diz desse povo que está em construção, desse povo que ainda nem foi dito, esse povo que ainda está por vir. Encontrar esse menor, então, né, é fazer dele um conjunto. O menor sempre vai compor.
para compor um conjunto, para conseguir produzir algo que vaze dessas estruturas, algo que fuja do que dá dito, do que é objetivo e do que já está posto e colocado. Mas para isso, a gente precisa fazer novos encontros que ainda não foram feitos. Existem os encontros que já estão dados, e nós precisamos, com essa força menor, encontrar novas possibilidades de encontros. E para isso, né, esses novos encontros precisam ser colocados em heterogênese, hibridizar com os elementos de um território das mais diversas formas possíveis. Não ter mais esse puritanismo dos elementos para o pensamento. Então nós vamos colocar ciência, filosofia, arte, música, cinema, pintura, biologia, todos a pensar em composição. E eles vão pensar em relações ainda não vistas entre eles, ainda não postas entre eles, para justamente conseguir pensar essa nova relação, essa nova possibilidade de imanência e de vida que se coloca também ao mesmo tempo. E por que o território? Por que essa cartografia precisa de um território? Essa cartografia fala de um território para nos proteger do caos. O caos, ao mesmo tempo que produz, ele caotiza. Então a cartografia serve para dar circunscrever, mas não exatamente se limitar, mas circunscrever um território pela qual vamos poder pensar e se proteger da caotização. Mas isso não significa que a gente deva cair num guarda-chuva de ideias prontas, nessas ideias dogmáticas e nessas imagens postas já como imagens definitivas de pensamento. A gente tem que se colocar sempre a pensar fora do senso comum, pensar com novos enfrentamentos, deixar esses devires, essas forças menores, colocar esses elementos em relação ainda não postos. E a partir disso surja coisas. E isso é sempre uma invenção. Isso é sempre posto como um pé de invenção, porque ainda não foi dito, precisamos inventar. Então a cartografia é uma essência que inventa subjetividades, inventa modos de vida, inventa existências, para assim podermos dizer sobre algo que ainda não foi dito, algo que ainda está na sua pungência. E claro, a cartografia tem toda essa precariedade, e por isso que devemos abraçar as mais diversas formas de expressão para conseguir dizer sobre essas coisas que ainda não foram ditas. Sim, Tatiana? Tá, no teu território tu tinha o dever do passarinho, né? Sim. Desse dever professor passarinhar. E aí como que esse território se formou nessa relação, então, de pousos, paradas. Quando eu boto a poética, vou deixar disponível o link da minha dissertação para quem queira dar uma folhada, dar uma lida. Nesse momento eu acho importante, né, a gente ter também alguns materiais. Vou deixar link de tudo que eu fizer aqui, eu vou deixar disponível. Mas eu crio um território, eu invento um território a partir das minhas poéticas e da educação. E a partir da educação, das poéticas e da linguagem na perspectiva da filosofia da diferença de Deleuze e Guattari, eu encontro essa força que me move a botar novas relações. E eu boto a linguagem, a educação e essa poética a funcionar em traçarem um novo plano, traçarem novas relações. E o passarinho surge como uma força para fazer voar, onde não há mais não é a proximidade entre os elementos que me fazem o encontro. O passarinho me permite voar, cantar e convidar novas relações a aparecerem. E para isso eu preciso inventar. É uma força que inventa. Não sei se te respondi. Uhum. Pensando também que o que esse território circunscrito, né, protegido do caos, e aí vamos pensar com o Zohar-Vishvili, né, que é um filósofo que pensou muito. Ele criou o Vocabulário de Deleuze, um livro super importante assim, para a gente conseguir ler Deleuze com uma certa tranquilidade em alguns momentos, porque a rede conceitual na qual Deleuze e Guattari estão às vezes parece complexa, porque ela é muito grande, muito vasta.
Então o Jean Vishvili cria um vocabulário sobre Deleuze que nos ajuda em vários momentos a ler Deleuze e ler Guattari, assim. E ele vai falar na página 47 justamente do vocabulário, né, que o território, né, designa as relações de propriedade ou de aproximação, de concomitantemente, de distância, e que consiste toda identificação subjetiva. Então justamente o território é que vai dar as possibilidades de relação entre as propriedades dos elementos e aí pôr-se em um novo arranjo. As relações vão começar a surgir porque arranjos novos são colocados. E para isso precisamos agenciar dentro desse território, né? Porque agenciar é criar pensamento. E como é que dentro desse processo encontra-se o território que tu está habitando? Dentro desse processo, como é que eu encontro o território? Eu invento ele. Ah, é um processo inventivo. Eu preciso inventar. Alguma coisa, provavelmente eu já vai vir alguma ideia, alguma relação de alguma área específica, educação, filosofia, psicologia, arte, alguma coisa eu já vou vir de predisposto, de pressuposto. Mas eu preciso inventar esse território. Talvez com meus dados de pesquisa e pôr ele em alguma relação, ver o que ele surge, mas eu preciso inventar esse território. Que é, na verdade, o que já está posto dentro do caos. Eu só me protejo do caos em um determinado momento para poder pensar. E para pensar, a gente precisa criar esse mapa do pensamento. E esse mapa que vai ser responsável por traçar esse plano de consistência, onde as relações vão poder ser dadas. Onde as relações vão começar a surgir, essas novas relações que se encontram durante o caminho. E justamente o mapa é acompanhar o processo. Acompanhar um processo de pensamento. Quando falamos de cartografia, construímos mapas. Mapas existenciais, mapas de pensamento, para conseguir traçar planos e novas relações. É muito importante que esse mapa, que vai dar uma certa forma, né, para esse plano de consistência, vai se opor a um plano de organização, que é onde as relações já estão dadas. Onde as relações já estão dadas, a gente precisa se distanciar delas, justamente para dar uma ideia e deixar o novo surgir, né? Deixar essas novas relações surgirem, porque aí nós vamos ter invenção, né? Nós vamos ter a produção de subjetividade. Também temos que pensar que esse território ele é fragmentado, ele tem seus elementos, ele tem os seus meios e esses meios são fragmentados e a gente precisa descodificar esses elementos dos seus códigos já feitos e postos para extrair novas relações com o meio onde a gente insere. Então nesse território nós precisamos ver o que não é o que ainda não é certo e para tentar encontrar novas relações. A minha orientadora de mestrado, Carla, ela tinha uma imagem de pensamento muito interessante para falar sobre o território, que seria um SOS, que seria o que deveríamos evitar quando estamos traçando um mapa, quando estamos criando um plano de consistência, que é evitar o sujeito, que é esse sujeito centrado do humanismo, onde há um eu, e esse sujeito sujeitado, né, com um processo de identificação muito forte, aonde já se diz o que ele é. O O, né, do primeiro S de sujeito, o O da organização, né, pensar que a organização vem para já instituir uma ordem e uma regra e uma estrutura prévia ao pensamento. Então precisamos se livrar dessa organização, mas para isso não quer dizer que a gente não vai colocar outra coisa no lugar. Botamos a imanência, que é a partir desse território constituído as relações que podem surgir, e o significado, né, que é aquilo que já está posto dentro do território. O tal isso é isso, né? Algo que já diz de algo. Então nós colocamos sentidos, múltiplos sentidos para as coisas. Então os elementos podem ser isso e isso e isso infinitamente, onde eles podem ter mais de um sentido e não um significado. E com esse SOS, a gente consegue se proteger de algumas coisas dentro da cartografia, dessas certezas, desses dogmas, né, do sentido, dos significados da organização e do sujeito. Acho muito importante, acho uma imagem rica de pensamento para conseguir pensar a cartografia. Espero ter ajudado vocês nesse momento. Vou colocar os links aqui no comentário.
Vou esperar que vocês apreciem isso da melhor forma possível. Vamos ter calma, paciência nesse momento e enfrentar o caos da maneira mais agradável possível. Muito obrigado, Tatiana, por estar me assessorando aqui. E até mais.